Olá, eu quero falar para você hoje sobre o aplicativo FaceApp. Será que realmente é pecado fazer uso desse aplicativo que envelhece as pessoas? Talvez você pense o seguinte: nossa, mas que besteira o Leandro falar sobre isso. Eu também acho, mas na verdade eu quero extrair algumas lições para você desse tipo de exagero, lições que vão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Primeiramente, não somos nós quem definimos o que é e o que não é pecado, né? Mas a Bíblia. Então o que isso significa? Que eu e você e qualquer outra pessoa precisa parar de dar definições para o que é e o que não é pecado. Não compete a pessoas pecadoras e tendenciosas como somos definir o que é e o que não é pecado, o que se torna e o que deixa de ser. Unicamente a palavra de Deus pode definir uma prática pecaminosa. Então o cristão não deveria ficar definindo tudo como se fosse pecado, ou definindo aquilo que ele não gosta como pecado e aquilo que ele gosta não é pecado. Nós não temos autoridade de Deus para fazer isso. Quando quisermos saber o que é pecado, precisamos recorrer à Bíblia e aprendermos com a palavra de Deus as definições bíblicas sobre pecado. Mesmo que você e eu não devamos perder tempo com diversões frívolas que não trazem benefício para a nossa mente, para o nosso corpo e espiritualidade, devemos deixar que as pessoas se divirtam com o aplicativo do Facebook. Devemos deixar que os cristãos e outras pessoas se divirtam com aquelas coisas da tecnologia que podem provocar risos, que podem trazer curiosidade, não é? Eu não sei se você sabe, mas o cristão ou a pessoa que vive reclamando, que vive murmurando, que vive se pressionando, não é? Dizendo que tudo é pecado sem a Bíblia ou dizer, esse cristão, além de não desfrutar da verdadeira paz, ele adoece. Um cristão murmurador, carrancudo, sisudo, que vê na alegria das pessoas um pecado, esta pessoa não é realmente feliz, ela não conheceu o Evangelho e ela está trazendo doenças para a sua mente, para o seu corpo. Eu quero lhe mostrar um texto bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 15, verso 13, que diz o seguinte: a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Então você quer ter saúde? Seja uma pessoa alegre e de bem com a vida. Agora, se você alimentar tristeza, alimentar murmuração, alimentar um espírito crítico, você não vai ter saúde. Eu achei uma declaração também muito interessante de Ellen White no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 566. Veja que declaração interessante, ó. O que traz doença ao corpo e à mente de quase todos são os sentimentos de descontentamento e as murmurações de quem está insatisfeito. Não tem a Deus, não tem aquela esperança que é como âncora da alma, segura e firme e que penetra até o interior do véu, Hebreus 6, 19. E aí ela continua, que tais pessoas estão continuamente esperando o mal e aninhando emprestadas aflições. Então não vale a pena. Não vale a pena ser uma pessoa que vive descontente com a vida, que vive descontente com aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, que vive murmurando, reclamando. A maioria das doenças vem exatamente por causa do descontentamento e murmuração, como diz bem Ellen White, porque a relação entre mente e corpo é íntima. Somos seres biopsicossociais. Então, obviamente que aquilo que afeta a nossa mente afeta o corpo, o que afeta o corpo afeta a mente. Então, pare de ser um cristão que fica murmurando, reclamando, vendo pecado em tudo e em todos, sendo que você não para ver os pecados que fazem parte da sua vida. Como diz Jesus em Mateus 7, 1 e 2, não é? Primeiro tira a trava do seu olho, para depois ver o cisco que está no olho do seu irmão. Por experiência própria em minha jornada cristã, e por meio das terapias que eu faço, eu aprendi uma coisa importante. Eu tenho tantos defeitos,
e problemas para corrigir na minha vida que, amigos, eu não tenho mais tempo para me deter nos problemas dos outros. Eu tenho tanta coisa para resolver que eu tenho que cuidar de mim e não tenho que cuidar dos defeitos de mais ninguém. Outra coisa que eu queria avaliar com você é uma declaração aqui deste mesmo livro, Testemunhos para a Igreja, volume 1, só que na página 565. Ellen White diz que muitas pessoas têm uma imaginação doentia. E isso acaba fazendo o quê? Trazendo doença para elas e ficam indiferentes com qualquer riso, com qualquer alegria, qualquer diversão das pessoas. E por que não podemos incluir aqui o Face App, não é? Surgiu uma novidade, uma brincadeira, as pessoas já acham motivos para ficarem carrancudas, sisudas, definirem algo como pecado. Isso não é saudável. Veja o que diz a página 565. Há pessoas de imaginação doentia para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Infelizmente isso é verdade. E o problema não é a religião, não é? É a pessoa de imaginação doentia. A pessoa com imaginação doentia, a religião se torna uma tirana que governa com vara de ferro. A pessoa que não tem uma imaginação doentia e que faz bom uso da religião é uma pessoa de muita paz e de muito mais alegria e contentamento com a vida, apesar dos seus problemas e tribulações. A pessoa que faz bom uso da religião, ela é transformada para o bem e ela faz a diferença na sociedade. E aí, Ellen White falando de uma pessoa nos dias dela, olha o que ela disse aqui, ó. Não há amor em seu coração. Tem sempre, essa e mais de uma pessoa na verdade, tem sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isso é um extremo. Então, além de ela falar que viver só em meio à diversão é um outro extremo perigoso para a nossa saúde e espiritualidade, o outro extremo é o tipo de pessoa que vive com o semblante carregado e que é fria ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. E esse tipo de pessoa considera qualquer tipo de recreação ou divertimento como pecado. É o que eu vejo em alguns comentários de pessoas dizendo que o Face App é um pecado. Não podem ver as pessoas brincar, expressarem um sorriso inocente, uma brincadeira por causa daquilo e já ficam definindo como pecado. Ou seja, se você tem essa postura, saiba que à luz da revelação e até da ciência, você é uma pessoa que está doente e você tem que mudar isso. Você tem que aprender a olhar para a vida de uma maneira mais alegre, positiva. Não é olhar para a vida de uma maneira permissivista, fazendo tudo que é coisa errada para ser feliz, porque isso não traz felicidade. Mas encarar a vida de uma forma mais positiva, olhar para a cruz e ver que a cruz possibilitou a você a alegria de viver, a alegria de se descontrair, mas tudo com, obviamente, responsabilidade. Outro detalhe, é a Bíblia quem define o que é pecado. Você não pode definir que algo é pecado simplesmente porque você não gosta. E eu quero mostrar para você aqui algumas definições bíblicas de pecado, para que você tire da mente a seguinte ideia. Bom, se isso eu não gosto é pecado, se isso eu gosto não é pecado. Não, eu e você não temos autoridade para fazermos isso. A primeira definição de pecado encontramos em Romanos 14, 23, que diz assim: mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Neste contexto, Paulo está lidando com certas questões cerimoniais, se a pessoa devia ou não comer certos alimentos, né, como parte do ritual de purificação judaico e também em relação a carnes sacrificadas a ídolos. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o conceito de pecado, tudo o que não é de fé é pecado. Ou seja, qualquer atitude nossa que não é acompanhada da fé, qualquer coisa que fazemos e não é acompanhada da fé e que vai contra, obviamente, a nossa consciência espiritual é pecado. Então nós podemos ver aqui que agir contrariamente à consciência, conforme a consciência foi moldada pela Bíblia, é pecado. Falta de fé é pecado.
Então esta é uma das definições bíblicas de pecado. Outra definição encontramos em Tiago 4:17. Tiago 4:17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, pecado também é negligenciar fazer o bem e fazer o que é certo. Então, uma segunda definição de pecado. Primeiro, falta de fé e agir contrariamente à consciência. E a segunda definição, saber fazer o que é certo e não fazer. Isso também é pecado. Então, pecado não é só fazer coisas erradas. Pecado é deixar de fazer aquilo que é certo. De acordo com Tiago 4:17. Outra definição de pecado, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Né? 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. De acordo com essa versão, iniquidade. De acordo com a Almeida, Revista Atualizada, está assim, que pecado é a transgressão da lei. Então, quando você for definir uma prática como pecaminosa, veja se ela se enquadra num desses conceitos bíblicos, né? Falta de fé ou agir contrariamente à consciência religiosa que Deus implantou em você, deixar de fazer o que é certo, né? E transgredir uns dos 10 mandamentos. Se a prática se enquadra numa dessas definições e outras que se encontram na Bíblia, aí você pode definir como pecado ou não. Agora, se não se enquadra, por favor, não defina o que é e o que não é pecado, porque a Bíblia não nos autoriza a fazermos isso. Precisamos ficarmos com as definições bíblicas de pecado. E para lhe ajudar a ampliar um pouco mais o conhecimento desse assunto, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar para você algumas definições bíblicas de pecado, tanto no Antigo Testamento, de acordo com algumas palavras hebraicas, e de acordo com o Novo Testamento, de acordo com algumas palavras gregas, tá bom? Então qualquer prática que se enquadra numa daqueles termos bíblicos no original é pecado. O que não se enquadra, nós não temos como definir como é pecado. Então deixe as pessoas se alegrarem com o aplicativo, deixe as pessoas se divertirem. E eu finalizo o vídeo lendo um último texto para mostrar para você que Deus não quer que os cristãos sejam sisudos. Ou seja, cristianismo não é sinônimo de ser carrancudo, reclamador e murmurador. Pelo contrário, cristianismo é outra coisa. O que diz Paulo em Filipenses 4:4? Eu vou ler aqui na Nova Tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em outras traduções, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem está no Senhor é alegre. Quem está no Senhor é alegre. Então seja alegre e fique feliz com a alegria das pessoas. E não corte o barato dos outros simplesmente porque você não gosta de alguma coisa. Tá? Que Deus ajude a você e a mim a sermos cristãos equilibrados, coerentes com a nossa fé e, acima de tudo, alegres pela certeza que temos da salvação em Cristo e da sua segunda vinda.